Bom, respondendo às perguntas da entrevista do PET, Filosofia, o que é o SARS, o que é o SARS-CoV-2 ou Covid-19 e qual a sua gravidade? O SARS foi um vírus, o SARS-2, que apareceu na China, como o MERS apareceu no Oriente, na Arábia, né? São vírus da família Coronaviridae. Eles têm uma origem inicial de animais, né? E que passa para o homem. Foi o que aconteceu com o Covid-19. Acredita-se que o vírus surgiu no morcego, do morcego passou para um animal intermediário e houve um salto, vamos dizer, evolutivo, com mutações importantes nesse vírus e que passou a infectar o homem. A data precisa de como e quando surgiu, isso vai ser muito difícil de se achar, porque pode ter levado anos, 2 anos, 3 anos, esse vírus se multiplicando no animal, depois passou para o ser humano e ninguém sabe a data precisa quando ele passou. A gravidade é um vírus extremamente grave, de alta taxa de infecção, tanto é que o mundo está na pandemia. Então ele passa de uma pessoa para outra pessoa, para 3 pessoas, 4 pessoas, de uma rapidez impressionante, com um grau de infecção muito grande, e muitos indivíduos têm ido à morte pelo Covid. Essa é a sua grande gravidade. Só nos Estados Unidos morreram até agora mais de 100 mil pessoas, 100 e poucos mil. No Brasil isso está aumentando e a tendência é chegar também a esses números de 100 mil pessoas. É um vírus altamente prejudicial à saúde, agressivo ao sistema imunológico e ao sistema humano. Ele não ataca só o aparelho respiratório, ataca outros órgãos como coração, rim, a cadeia de coagulação nossa, ele ataca formando trombos e levando o indivíduo também à morte, causando problemas cardíacos sérios. Então, já falei sobre a diversidade, né, do vírus. Existe coronavírus naturalmente em animais, existe vacinas para os animais, bovinos, suínos, aves também tem, como galinhas tem coronavírus. Existem tipos de coronavírus no Brasil que causam gripes todos os anos, mas não com esse potencial de gravidade. Esse vírus, ele sofreu mutações importantes, o Covid-19, e por isso ele é muito agressivo. Na sua origem, ele saiu do morcego, animal intermediário, volta a dizer, e depois o ser humano. Esse período de mutações levou ele a um potencial de agressividade muito grande. Isso pode ser considerado a grande peste do século XXI. Nós podemos classificá-la como a grande peste que acontecia na época medieval com a peste negra na Itália e na Europa. Esse vírus talvez seja muito pior do que a peste negra que aconteceu na Europa. Então é a grande peste do século XXI. Os medicamentos ainda estão sendo testados. Existem muitas teorias, muitas loucuras também, ditas por governantes insensatos que não são científicos e médicos. Para ter um medicamento eficaz, tem que testar. Você tem um vírus que ele é o Covid-19, ele é um vírus que, volta a repetir, da família Coronaviridae, tem um material genético RNA, ele se multiplica com intensa rapidez dentro da célula. Para ele se ligar à célula, necessita de um receptor. Esse vírus aparentemente já conhece esse receptor. A mutação que ele sofreu lá no animal intermediário fez com que ele reconhecesse imediatamente esse receptor na nossa célula. Essas células povoam o aparelho respiratório, parede cardíaca, tem um receptor chamado CCE2, e ele precisa ser conhecido na sua multiplicação, conhecer as enzimas. Sendo o vírus RNA, ele tem uma enzima, um RNA polimerase dependente de RNA, que copia o RNA e multiplica esse RNA dentro da célula. O vírus tem essa informação genética no seu material genético.
Para isso, a gente tem que conhecer, para gerar medicamentos que possa combater essa multiplicação, ou então ao próprio receptor celular. Existem medicamentos contra o HIV que estão sendo testados, porque o HIV também é um vírus RNA, faz uma multiplicação um tanto quanto diferente, mas também tem uma RNA polimerase dependente de RNA, que atua sobre o material genético, que é a transcriptase reversa, no vírus HIV. O coronavírus não tem, mas ele é um vírus RNA, que talvez a gente testando algumas drogas contra o vírus RNA, poderemos inibir ou não, precisa ser testado. Quanto às medidas na escola de medicina, do PET, não conheço, né? Não tive a oportunidade de entrar em contato com eles, não conheço nenhuma medida. Quais o uso da cloroquina? Eu sou contra o uso da cloroquina, porque a cloroquina ela é usada como medicamento para outras doenças, com doses já testadas durante anos, muitos anos, e conhecida pelos médicos que trabalham com doenças que precisam tratar com cloroquina. A cloroquina, ela mal utilizada, vai levar o indivíduo à morte. Ele vai provocar problemas cardíacos e outros problemas de saúde graves, né, se o indivíduo tomar uma dose muito alta. Então, a cloroquina não funciona sobre o vírus, não atua sobre o receptor celular que o vírus precisa. A cloroquina é um risco e deve ser combatida como um risco à saúde pública. Os governantes que pensam de usar cloroquina não são médicos, não são científicos, não conhecem dados científicos precisos. E tudo que está sendo feito com cloroquina é às pressas, não existe resultados consistentes. Então, eu sou um dos que sou contra o uso da cloroquina, porque põe em risco a vida humana. O que a medicina tem dito sobre os efeitos aos pacientes que passaram pela doença que Dano sofre? Ainda é muito cedo conhecer todo, mas se sabe que alguns pacientes na Espanha, na Itália, continuam sofrendo as consequências, dores nas articulações, febres constantes, mesmo passado 4, 5 meses. São casos raros, mas se sabe que alguns pacientes durante a infecção do coronavírus, eles perdem a noção de espaço, perdem um pouco a consciência, eles ficam desnorteados muitas vezes, a depender do grau da infecção. Se sabe que esse vírus causa conjuntivite em alguns pacientes, causa diarreia em alguns pacientes, causa manchas no corpo vermelha, como se fosse um processo de alergia, né? E foi um dos sinais que aconteceu muito na China. As pessoas tinham aquela alergia e achavam que estava com processo alérgico, ia no médico, mas inicialmente não se percebia que era o Covid e depois se percebeu que era o Covid. Então, agora já tem, claro, alguns casos que comprovam isso. Também está sendo estudado mulheres grávidas, que na China eles não têm relatos de morte de bebê, mas no Brasil já teve casos. Saiu um trabalho recentemente de que o vírus atravessou a placenta, e outros estudos mostram que esse vírus não é só do aparelho respiratório. Ele ataca todo o sistema imunológico, desencadeando uma resposta imunoinflamatória muito grande na área do pulmão. Ele causa também trombose, coágulos no pulmão. Ele altera a cascata de coagulação do indivíduo, possivelmente pode levar o indivíduo a ter tromboses, ter infartos, né? Esse vírus já se sabe que ele não se restringe só ao aparelho respiratório. Ele circula em outros órgãos, levando até falência de órgãos. Ok?